Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa sexta-feira, com assuntos muito importantes e que merecem muitas luzes. Eles fundem, ao mesmo tempo, coisas muito sensíveis ou assuntos muito delicados, como violência sexual, a exploração do poder aqui no nosso país na presidência da Câmara, na presidência do Senado, a política de juros aqui no nosso país, a manutenção do atual presidente do Banco Central, aonde ele está, e também interesses da grande mídia aqui no nosso país que escondem crimes, escondem o passado de personagens que estão no topo do poder na República Brasileira. Vou conversar com vocês sobre esses assuntos, porque estão surgindo, novos fatos, novas situações extremamente graves e reveladoras sobre o passado, sobre quem é a figura que está ocupando a presidência da Câmara, tornando essa figura refém desse seu passado, porque se ele fizer alguma coisa fora do modelo para o qual ele está operando, esse passado vai eclodir. A opinião pública do Brasil vai tomar conhecimento. Bem, a grande mídia não está exibindo, não está tratando esse tema ainda, mas as redes sociais, os veículos de comunicação sério que estão tomando conhecimento desses fatos, estão vindo à tona, estão expondo algumas situações aqui absolutamente escabrosas. E eu vou compartilhar aqui com vocês algumas situações com mais alguns detalhes, algumas cenas, um depoimento muito interessante, muito importante para você formar a sua convicção do que é que está acontecendo aqui no nosso país, como esses assuntos todos estão se relacionando. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui no nosso espaço, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos para você conhecer a nossa linha, se você gostar. Compartilhe e não esqueça de dar o seu joinha também e o seu comentário, como eu sempre peço aqui no nosso portal. Todos os dias eu abro um chat aqui para a gente bater um papo ao vivo antes de entrarmos no ar, entre 5 horas, 5 e meia. Se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição de você que curte um canal, curte um trabalho, quer se envolver mais, quer apoiar um portal, um canal. Você aqui também é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, o nosso tema de hoje, ele funde alguns assuntos e eles explicam, por que algumas realidades, elas são muito difíceis de terem uma mudança. Nós estamos vendo o presidente do nosso país fazer uma elucidação, ou pelo menos chamar a atenção para a política nefasta que o Banco Central do Brasil está fazendo contra o Brasil. Nós, o povo brasileiro, elegemos um presidente da República para fazer com que o Brasil cresça, para que nós tenhamos mais emprego, para que os serviços sociais, serviços públicos melhorem, para que a estrutura, a infraestrutura do nosso país melhore e que a gente tenha uma vida melhor, a gente acredite mais no futuro. No entanto, o presidente do Banco Central do Brasil, ele tem uma linha visceralmente oposta. Ele não quer que o Brasil cresça, porque isso vai mexer com a inflação, portanto não quer que gere emprego, que o custo de vida fique melhor. Ou seja, é uma contradição absoluta e que precisa ser explicitada, precisa ser tornada de conhecimento público para o cidadão comum entender o que está acontecendo no nosso país. Mas esses temas, eles são ocultados do povo brasileiro. Eles são escamoteados. Nós temos hoje um presidente do Banco Central que pode ser substituído, como pode ser substituída também a política econômica, a política que está sendo comandada pelo Banco Central a serviço de grandes grupos financeiros, grandes grupos que tratam dos interesses dos rentistas aqui no nosso país. Mas para fazer isso, é necessário que os personagens que estejam ali no Senado, principalmente, e na Câmara, com seu poder político, pressionem para que haja uma situação como essa. Mas se eles estão encurralados, se tem algumas situações que impedem que eles façam isso, porque de um certo modo está implícita uma chantagem, olha, se você sair aqui fora do nosso cronograma, do mercado financeiro, você vai entrar pelo cano. Se bobear, perde um mandato e vai para a cadeia. Bom, do que eu estou falando? Vamos lá. Em primeiro lugar, vou trazer essa matéria aqui fundamental. Lula volta a criticar a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros. O presidente disse que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, joga contra a economia brasileira. E é verdade. Agora, uma coisa que é fulcral, é fundamental nessa história, não adianta trocar o Zezinho pelo Guinho nem o Luizinho, e se não se mexer na política de juros do Banco Central.
A questão não é o nome, mas quem é o feitor, quem é o capataz, quem é o testa de ferro, quem é o boneco do posto, quem é o fantoche, o mamulengo, né? O boneco de Olinda. Porque é isso que o presidente do Banco Central é hoje. Ele é um pau-mandado, no português claro, do sistema financeiro. Não adianta tirá-lo e colocar um igualzinho ou colocar um pior. Então, o questionamento inicial é importante. A gente personifica, né, o problema na figura do Campos Neto. Mas o buraco é mais embaixo. O questionamento à figura dele deve estar acoplado ao questionamento do tipo de política econômica que está sendo tocada aqui no Brasil. Bom, mas para mexer nisso é necessário que o Senado, né, e a Câmara, o poder político, faça esse tipo de pressão. E aí um dos pilares do poder político no nosso país é o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. E aí está vindo à tona agora uma matéria bombástica, extremamente delicada, sensível, né? Mas que quando você puxa esse fio da meada, você vai encontrando explicações por que o senhor Arthur Lira é o que é, como é que ele age e a quem ele está servindo. E se é uma pessoa que tem essa idoneidade toda. Uma ex-mulher do Arthur Lira está vindo à tona, relembrando um caso que para ela tem sido um sofrimento muito grande. E tem uma matéria muito vasta hoje na agência pública, que eu vou deixar o link para vocês. Eu recomendo a agência pública, meus colegas jornalistas, que é uma equipe gigantesca, basicamente formada por repórteres mulheres, né, que tem um trabalho de investigação um jornalismo investigativo muito competente, muito bacana, com várias premiações no mundo inteiro. Eu vou colocar o link para vocês. E eles fizeram aqui a matéria com vários documentos que comprovam o que aconteceu com a ex-mulher de Arthur Lira. Inclusive, ela foi agredida e levada até ao exame de corpo de delito. Enfim, aqui tem os documentos, a reprodução de todos os documentos, a história todinha, como é que a coisa se deu. Enfim, ou seja, resumindo a história, ela foi agredida, foi espancada e foi violentada sexualmente. Bom, ela não quis dizer isso na época, porque o Arthur Lira já era o Arthur Lira, né, em Alagoas, mas aqui estão os vários documentos, assim, o depoimento dela, depois o depoimento da empregada doméstica dela, enfim, da babá, o medo que elas tiveram, a pressão que ela sofreu para mudar o depoimento. Inclusive, ela foi buscada em casa pelos funcionários do Arthur Lira e o advogado do Arthur Lira. E o advogado dela, da Juliene, teve a sua esposa do advogado contratada pelo Arthur Lira para trabalhar no gabinete do Arthur Lira. Então, a coisa ficou repleta de vícios, repleta de situações complicadas. Vou colocar para vocês aqui, porque é uma matéria muito completa, muito detalhada, contando quem é o Arthur Lira. E aí, hoje, no ICL, do meu amigo Eduardo Moreira, ele trouxe uma entrevista da ex-mulher do Arthur Lira, que fala por si só, tá? Ela, com muita coragem, gente, é uma coisa muito difícil, né? Qualquer pessoa que sofre uma violência, de qualquer natureza, né, que causa um trauma, é difícil, às vezes, a pessoa falar, né? Sobretudo quando o agressor é uma pessoa extremamente poderosa e perigosa, né? Com quem ela teve contato muito pessoal, ela olhou nos olhos, né? E mais do que isso, né? Ela teve filhos com essa criatura, né? Mas vamos ver o que ela disse aqui, porque o depoimento vale mais do que 1000 palavras minhas aqui. Vamos lá. Eu queria que você tentasse me contar, da melhor maneira possível, tudo que você lembra que aconteceu a partir da hora que ele entrou na sua casa já te agredindo. Quando ele entrou, já foi, como eu havia falado, quando eu abri a porta já foi ele me dando um soco, né? Me esmurrando. E eu caí por cima de um recamier que tinha na sala, caí, aí ele foi por lá, me puxou pelos cabelos e me levou, porque o apartamento era grande, e me puxou para outra sala, que era uma sala com 4 ambientes, enfim. E foi aí ele começou a me xingar, dar em mim, me chutar, me dar rasteiro, eu caí no chão, ele me levantou pelo cabelo e começou a me xingar, e dizendo tudo aquilo que ele disse, que eu era uma rapariga, que eu era puta, que ele não ia ter fama de corno, que ele me na parede, ele me esganou, me prendeu na parede. Foi aí que começou toda a violência sexual. A violência sexual aconteceu com você em pé, encostada na parede? Foi. Exatamente. Ele rasgou sua roupa? Você lembra como é que você estava? Se você estava de calça comprida, se você estava de saia? Não, eu estava de roupa de dormir com roupão, porque ele disse que já estava na porta, eu estava com roupão,
Eu não lembro, assim, direito a roupa. Eu sei que ele puxou a parte de baixo, fez o que tinha que fazer, calou minha boca e me virava depois me jogou no chão, continuou. Foi quando aconteceu. Ou seja, o que você está descrevendo é um estupro mesmo. Desculpa, é difícil. Então, aí foi fazendo o ato, mas me batendo, me socando, me esganando, pegando na minha boca para eu não falar. Foi assim, foi uma situação rápida, mas para mim durou uma eternidade. Gente, eu vou colocar o link do ICL para vocês, né? Para vocês assistirem toda a íntegra, né, do depoimento dela. E a questão é a seguinte, né? E nós temos a grande mídia. Isso não daria uma pauta lá no Linha Direta do Pedro Bial? Não dá para esmiuçar isso, porque tem muita história, né? Fica aí a pauta, né? Mas será que eles vão tomar alguma iniciativa para revelar? Porque não é um personagem qualquer, né? Não é um cidadão desconhecido que de repente vira o criminoso maior da nação e é exposto, né? Feito um sensacionalismo. Não, nós estamos falando do presidente da Câmara dos Deputados. O que aconteceu, esse tipo de situação, não merece uma exposição, não merece um questionamento. O senhor Arthur Lira, ele não fala absolutamente nada sobre esse assunto, né? Gente, é muito escabrosa, por isso tem a matéria toda da agência pública, que eu recomendo para vocês lerem, né? E tem programas também, como o da Atena, Linha Direta, é só pobre que eles vão atrás mesmo, só violência só interessa quando são de pessoas que estão esmagadas ali, que não têm condição nenhuma de reagir para fazer absolutamente nada. Então, uma história dessa envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados não é para ser nem mencionada. E aí cabe uma questão, né? Os grandes veículos de comunicação, as mulheres que trabalham nas redações, deveriam se negar a fazer cobertura jornalística em relação a qualquer assunto do senhor Arthur Lira com a presença dele. As deputadas no Congresso Nacional, as senadoras, deveriam levantar essa questão, porque isso não é assunto já que está escondido, não. Essa é uma questão que ele tem que prestar contas. Ele não tem, sem dar explicação à sociedade, idoneidade moral para tocar em qualquer assunto de interesse público aqui no nosso país. Então, a coisa tem que ser mais esmiuçada. Isso não pode ser um assunto de menor importância aqui no nosso país. Então, eu estou dando também a minha contribuição aqui. Os jornalistas, de uma maneira geral, né, quando tem um assunto envolvendo, eu lembro que teve um assunto envolvendo o treinador Cuca, né, que foi um troço que aconteceu há muito tempo atrás, foi reacendido, teve campanha para todos os lados. Está tendo o caso do Robinho aqui no Brasil, do Daniel Alves lá na Espanha. Então, esses assuntos eles ganham noticiário. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, com essa prova viva, com esse depoimento vivo, isso aí não tem repercussão nenhuma. A gente vai entender que essa mulher é uma atriz, uma pessoa que está simulando esse tipo de situação, com o laudo do Instituto Médico Legal provando que ela foi agredida, que ela foi esbofeteada, foi espancada, com testemunhos que aconteceram ali, e depois uma reversão estranha. Gente, é muito complicada essa situação, e hoje eu quis jogar esse tema aqui para o seu conhecimento, se você não conhecia, para a sua reflexão, para ver se a gente movimenta, né, outros personagens aqui na história do nosso país, no jornalismo, nas empresas de comunicação, minhas colegas repórteres, jornalistas, as âncoras, para que elas não se calem diante disso que está aparecendo aí. Porque não dá para a gente, nesse tempo todo, ter esse tipo de complacência e de omissão num caso tão sério envolvendo um presidente da Câmara dos Deputados. Eu fico por aqui, gente, e mais tarde a gente volta com mais assuntos importantes e vendo os desdobramentos dessa história, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.